Boa noite a todos, que a graça de Deus te alcance nesse início de sábado aí. Hoje, dia 11 de setembro, é um prazer te receber aqui no Recapitulando 7. E a gente está com os nossos convidados, que vocês sabem, muitos são os pastores aqui da NC. E este trio aqui que eu convidei é um trio fera, top de linha. A gente vai se divertir muito, mas também vamos nos aprofundar nas mensagens da Bíblia, porque aqui você recapitula a lição de forma divertida, mas também inteligente. Então, seja bem-vindo ao Recapitulando 7. E eu quero começar aqui, para se apresentar, Pastor Bira. Pastor Bira, conta aí para ele, se apresenta para o povo aí. Boa noite, Gerson. Eu quero agradecer de coração a oportunidade que tenho, juntamente aí com os meus colegas, né, de participar desse programa especial. Eu estou trabalhando agora aqui na cidade de Chapecó, no distrito Bela Vista. Esse é o 28º ano de ministério, né, da turma do velho IAE ainda, né? Então quase estudou no ENA, então. Quase estudou no ENA. Não, IAE, né? Então é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Participar e dar uma pequena contribuição aí no estudo, ou na recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, né? Maravilha, seja bem-vindo, Bira. Agora vamos. Obrigado. Também é a primeira vez, Pastor Jonas aí com a gente. E aí, Pastor Jonas, se apresenta. Sim, aí. Pastor Gerson. Boa noite, é um prazer estar aqui participando também dessa recapitulação do estudo da lição. Eu estou na cidade de Fraiburgo, o meu distrito compreende desde as cidades de Santa Cecília até Videira, passando nessa região aqui, e é sempre um prazer falar da lição da Escola Sabatina. Pastor, eu queria citar sobre um canal meu que está vindo aí. Eu tinha um canal antigo que falava só sobre a lição da Escola Sabatina, e daí eu parei esse canal há um tempo, e agora está sendo terminada a construção do canal Verdade Vital. Verdade Vital. Então, entra lá no YouTube, Verdade Vital. Tem pouquíssima gente inscrita, está começando agora. É esse aqui, para você ver quando entrar lá. A gente ainda está produzindo, e a partir do trimestre que vem, volta, então, os comentários das lições outra vez. Obrigado. Fantástico. Então, aí, galera, entra no YouTube, já sabe, pesquisa lá, Verdade Vital, e aí acha e segue lá. Não esquece de clicar no inscrever-se. Inscreve lá no canal do YouTube. E temos um que já participou com a gente aqui. Pastor Marcelo está de volta. Seja bem-vindo aí, Pastor Marcelo. E aí, tudo jóia, Pastor Gerson? Só alegria, é um prazer de novo a gente estar aqui. É um prazer estar com os colegas. Você falou ali no começo, né, que esse trio, um trio top, não sei o quê, cara, mas nem compara. O Pastor Bira e o Pastor Jonas são, olha, de mente iluminada. Os dois têm mente iluminada. Eu não tenho mente iluminada ainda. Nem fala que olha a testa brincando aqui. Mas é uma honra, é um prazer também estar aqui, voltando, né? E também tem um merchan para fazer. Posso fazer, Gerson? Claro. Na realidade, a gente tem um canal aí que a gente está colocando todo domingo também uma série de estudos da Bíblia que a gente chama de playlist, né? Uma lista de reprodução da Palavra de Deus. A gente sempre tem um sermão e uma música. E esse canal é youtube.com/PR Marcelo Nascimento. Tudo junto. E o segundo canal, que é o Vivendo o Reino, youtube.com/Vivendo o Reino, que esse não é eu sozinho, daí nós somos em 4 colegas aí, né? O Diógenes, o Anderson, pastor Anderson, e também o Leandro, pastor Leandro, que estamos juntos, temos a recapitulação da lição também. E, aliás, deixa eu já fazer aqui uma reclamação, né? Que eu acho que vou falar com a CPB, ou sei lá, alguma coisa. Os caras plagiaram o nosso logo aqui, ó. Ah, é? Tá aqui, ó. Ah, verdade. Tá aqui, e agora, o problema é que o Lobo que fez esse aqui, né? Possivelmente, toda a arte que ele faz, ele já colocou o copyright lá. E agora? Não, cara, já era. E olha só que a gente pode interpretar de 2 maneiras aqui, né? Testemunhando de Jesus, ou as pessoas falando assim, compartilha Vivendo o Reino, curta lá, se inscreva no canal e tal. Né? Pode ser também. Então, só deixar esses 2 canais pra galera. Cor azul e vermelho aqui, um lado do coração azul, outro lado do coração vermelho.
E daria Exatamente. já o Vivendo no Reino. Já faz um merchan na lição aí, ó. A gente não pagou, merchan grátis. Né? Eu usaria esse aqui como abertura do programinha. Mas, fera, que sejam bem-vindos, então, todos vocês. A gente tem uma galera... Pode falar. Gerson, queria aproveitar e fazer o meu também, né? Faz aí. E aí, a gente criou também um grupo, tá lá. Então, Ó, Biratã Santos. Programa o Biratã Santos Moreira. Programa completo da Escola Sabatina, com carta missionária, mensagem musical, recapitulação da lição. Isso no sábado de manhã. No domingo nós temos o Conhecendo Nossas Verdades, que são as 28 doutrinas. E aí na quarta-feira o culto de oração também completo. Então são os 3 programas aí nessa... E é um programa voltado então para o não adventista também, né? Também, no domingo sim. Uhum. Muito bom. Fera. E aí eu quero convidá-los a orar. E aí a gente já vai orar. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você não segue nenhum dos canais aí, Verdade Vital, Vivendo o Reino, é PR Marcelo Nascimento, seu canal? PR Marcelo Nascimento ou o Biratã... Santos Moreira. Santos Moreira, segue lá. Coloca lá inscrever-se. Para de seguir outros YouTube aí. Segue coisa boa. Clique em inscrever-se lá, que vale a pena. E o nosso, clica aí em inscrever-se, dá um like no vídeo e coloca lá o sininho, dá um clique no sininho para te avisar sempre quando vai ter esses momentos novos, assim, esses nossos vídeos novos. Beleza? Pastor Mira, ora por nós. Vamos orar. Bom Pai, ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina estudada durante essa semana, que possamos ter a Tua orientação, para que compreendamos para a vida de cada um de nós. E seja, ó Deus, com cada um de nós, ao expormos a lição, e os ouvintes que possam ter um coração receptivo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, estamos no finalzinho da lição, a lição que trata de fazendo amigos para Deus. Estamos na lição 11, compartilhando a história de Jesus. E o verso para memorizar diz assim, ó: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E aí, o que vocês diriam só desse texto selecionado aí para a gente memorizar? 1 João 5,13. Só nesse texto, quais lições a gente poderia já extrair só desse texto aí? É interessante que quando João, ele escreveu para uma, vamos dizer, para uma plateia, né? Que tinha alguma desconfiança de quem era realmente Jesus, né? Então, eles batiam muito, os apóstolos batiam muito nessa tecla de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, exatamente para eles sentirem que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. E tanto é que ele expressa, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, para dizer assim, olha, embora ele tenha nascido aqui em Belém, tenha vivido aqui em Nazaré, esteve conosco, muitos de nós o conhecemos pessoalmente, mas ele era o Messias prometido, né? Pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Então, eles rebatiam muito nisso aí para que o povo realmente pudesse entender. Isso, Gerson e colegas, a gente tem que colocar a mão à palmatória exatamente porque se fosse no nosso tempo, se nós estivéssemos lá naquela época, creríamos realmente que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, eu creio que eles enfatizavam bastante isso para que o povo entendesse que realmente Jesus era o Filho de Deus, né? Eu acho que foi muito bem comentado, porque a gente está se referindo aqui ao primeiro século, né? Então, quando ele escreve essa situação, os judeus, eles não passaram a aceitar Jesus depois que Jesus foi dito como ressurreto e subiu ao céu. Então, seria muito bom se os judeus, de fato, tivessem todos aceitos a Jesus como Filho de Deus. Então, a narrativa joanina aqui é bem para enfatizar isso mesmo, que Jesus é o Filho de Deus. Então, você que crê em Jesus como sendo o Filho de Deus, você vai compartilhar dele. Que o objetivo da lição dessa semana
o Mark Finley, né, que é o autor da lição desse trimestre, o objetivo dele dessa semana é dar menção ao valor do testemunho. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como Filho de Deus vai compartilhar desse Jesus para outras pessoas. Outro fato interessante, pastor Gerson, é que aqui, esse verso para memorizar, ele está no capítulo 5 da primeira carta de João. Mas eu tive uma curiosidade de voltar para o capítulo 1, porque assim, como é que ele vai começar a carta? Ele está encerrando a carta dizendo isso, que testemunhar sobre Jesus é diferente de debate teológico. Testemunhar para Jesus não é estar preocupado em dizer quem tem verdade, quem tem razão e quem não tem razão sobre o que crê, né? Mas testemunhar sobre Jesus é apenas dizer o que Jesus é para o outro na sua vida. No entanto, ele começa a carta dele, nos capítulos 1 e 2, fazendo correção às falsas crenças. Aí eu digo, mas que coisa interessante, como é que ele começa a carta nessa intuição, você tem que estar de olho, tem que estar vigilante contra as pessoas que estão fazendo ou falando coisas erradas, e encerra dizendo que quem aceita Jesus como Filho de Deus não vai estar preocupado com isso, vai testemunhar. Então parece uma paradoxalidade, mas não é paradoxalidade, é complementação, né? Uma coisa não anula a outra. É verdade. E olha que interessante, aqui na lição, ainda de sábado, no segundo parágrafo, na terceira linha, ou na verdade no finalzinho da segunda linha do segundo parágrafo, começa assim, ó: se nosso testemunho consiste apenas em tentar provar que o que cremos está certo e o que os outros creem está errado, encontraremos forte oposição. Isso é interessante, né? Sim. Esse parágrafo que você citou aí, eu acho muito interessante, que tem um episódio da Bíblia que está no livro de João, capítulo 9, da experiência que Jesus cura um cego e os fariseus interrogam esse cego. E no verso 24, diz assim, João capítulo 9, verso 24. Então os fariseus, né, chamaram aquele cego pela segunda vez, o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles estavam se referindo a Jesus. Então aqui a gente pode ir para a questão, aplicar a questão do que crê, a doutrina, a teologia. Então, será que Jesus é pecador? Não é? Ele descumpre a lei de Moisés, a maneira que ele guarda? A gente pode ficar nessas discussões teológicas. Mas aí o cego diz assim, ó, ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. E aí ele conta o que aconteceu. Então, ele falou assim: eu não quero saber debate teológico, eu só sei que a minha vida era assim, agora está assim e acabou-se. Então, essa introdução que você leu ali é muito interessante, porque debater quem está certo e quem está errado, se a mais eloquente mensagem do Evangelho é ver o que Jesus fez na minha vida e transformou. E ninguém tem o direito de dizer que isso não foi real. Entende? Verdade. Eu sou a única autoridade para dizer de mim mesmo o que Cristo fez em mim. Entende? Então eu sou uma testemunha, não daquilo de debate teológico que eu aprendi, ou de estudo bíblico que eu fiz, mas de uma transformação que Cristo aconteceu na minha vida. Claro que eu não estou jogando o estudo bíblico de lado, né? Mas ela vai ser potencializada por causa daquilo que Deus fez em mim, da minha história. E isso é fantástico. Ponto, desculpa, amigo, é que esse ponto que ele está falando é tão tênue para quem não prestar atenção direitinho que pode se confundir. O pastor Marcelo não acabou de descartar a necessidade das práticas das boas obras, não. Porque tanto é que o parágrafo que você leu, se a gente for fazer uma análise aqui morfológica, palavrinha por palavrinha, ele está dizendo assim, ó, se o nosso testemunho, aliás, se o nosso testemunho consiste apenas em tentar provar. Então, esse apenas está dizendo que o nosso testemunho não é somente em tentar provar. Existe uma outra forma também. Exatamente. Então, e se existe uma outra forma, essa outra forma não anula essa também. Então, e essa outra forma é exatamente como você se relaciona com a verdade que tem. Sim. Isso é fantástico, porque uma coisa é ter a verdade. Isso é bom. Mas é como você se relaciona com a verdade que você tem. Tiago usa a expressão bem interessante, eu gosto muito desse texto. Diz assim: não seja apenas ouvintes da palavra, mas seja o quê? Praticantes. Não adianta ser casado. O que adianta mesmo é como você trata a esposa. Né? Porque fala assim, não, sou casado, agora eu sou feliz. Porque tem muita gente que acredita que o casamento é a porta de abertura para a felicidade. Mas, na verdade, o casamento em si não é.
o que é a porta para a felicidade é o relacionamento que você tem no casamento. Não é algo pode ser a porta para o inferno, né? É verdade. E pegando essa linha de pensamento do pastor Marcelo, quando a gente está com o coração cheio de Jesus, por causa do testemunho que nós vamos agora colocar, impressiona a vida das outras pessoas. Então, a teologia é de suma importância, mas o testemunho pessoal daquilo que, vamos dizer, essa teologia fez na tua vida, aí isso vai impressionar muito mais, né, do que qualquer outra coisa. E tem aqui, ó, o texto da lição, já de domingo, abaixo da pergunta, tá assim, ó, que mudança incrível! Antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, e éramos, por natureza, filhos da ira. Simplificando, antes de conhecer a Cristo, vagávamos sem rumo pela vida em uma condição perdida. E aqui eu começo a pensar o seguinte: tem o antes de Cristo e o AD, que é o Annus Domini, né? Ou o DC, depois de Cristo, né? Então a gente tem Cristo como um marco que divide a história. Mas a gente pode dizer também que Cristo deveria ser o marco que divide a nossa personalidade, a nossa vida. O que vocês acham disso? Exatamente, porque a história o testemunho pessoal é exatamente contar a transição de um período para o outro. Como eu era antes de Cristo, o que aconteceu quando eu encontrei Cristo e como é que eu sou hoje, como minha vida é com Cristo. Só repetindo a história, só que na minha história individual, né? O meu antes de Cristo e o meu depois de Cristo. Essa análise aqui, ela além de ser teológica, ela também é psicológica e sociológica, né? Então, a sociedade hoje, ela tem angústia. Essa angústia que o Mark Finley apresenta aqui na lição do domingo, nós temos uma tendência de analisar essa angústia na culpabilidade pelo peso dos pecados que a gente carrega. Porque nós somos cristãos, mas se a gente for analisar essa fala dele pelos olhares da psicologia ou da sociologia com o fato social em si, a gente está vendo uma sociedade que está sobrecarregada com angústia. E nessas terminologias usa-se muito a palavra instinto de morte. Então, o instinto de vida, ele puxa você para cima, ele dá sentido de vida para você. E quem não tem mais sentido de vida, que é a maioria da população, que anda perdida, com a mentalidade desorganizada, sabe? Cansados do confiar em tantas coisas e nada dá certo, parece que seus planos nunca chegam. Então, eu achei tão bonito essa questão de Jesus como sendo o fundamento, porque Jesus, ele te dá a certeza de uma vida espiritual tranquila, mas ele também te alcança em psique, ele também te alcança em metas pessoais, ele também faz com que a sociedade esteja com um discurso ali de ética mais bonito, né? Sem abandonar a moral. Então, veja, eu coloco no mesmo nível de peso dos pratos de uma balança, tanto essa questão do testemunho, que é lindo e impacta todo mundo, mas ele, sem a perpetuação das obras genuínas, não valeria de nada. Então, a lição do domingo dá justamente isso, né? Por Jesus ser o fundamento do nosso testemunho, essa pergunta aqui, meu amigo, no final, mexe com a gente, então, né? Lê para a gente, eu ia até ler essa pergunta, lê para a gente. Por que as boas obras, então, são tão essenciais para a fé do cristão? Como estender, ou aliás, como entender essa ideia no contexto da salvação pela fé, independente das obras da lei? Então, peraí, que pergunta é essa? Ele está querendo causar confusão para a gente? Ele diz assim, as obras são essenciais para a gente, o apóstolo Paulo está escrevendo aos de Éfeso, e depois ele diz assim, mas a tua salvação não depende das obras, depende só da tua fé, dizendo para os romanos. Então, essa pergunta foi muito massa, porque faz a gente considerar que mesmo testemunhando desse Jesus que foi o marco na nossa vida, minha vida antes de Cristo, minha vida depois de Cristo, mas a minha vida depois de Cristo vai ser a partir das obras genuínas que eu tenho nele.
E sabe nisso que você falou, eu gosto muito, claro, o autor coloca aqui, o autor da pergunta coloca Efésios 2, né? Mas para mim, eu acho mais incrível Efésios 5 para responder essa pergunta. Por quê? Porque olha como começa Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui, para mim, tem duas perspectivas muito interessantes. A primeira, imitador, e segundo, como filhos. Por quê? Porque o filho, querendo ou não, acaba imitando ao pai. É meio que natural, né? O time de futebol do pai, o jeito que o pai se veste. Claro, pode ser que no futuro, ao passo o tempo, por ser mais velho, o filho abandona essa figura do pai como aquele a quem eu devo imitar. Isso é mais natural, ele vai ter uma independência da sua personalidade. Mas quando são pequenos, não, ele quer vestir o sapato do pai. Eu tenho 2 meninas. E elas, às vezes, colocam a minha gravata e colocam assim a gravata e falam assim, ó, igual o papai. Aí ela fala, agora eu tô pastor, igual o papai, ela fala. E assim, a gente percebe que é essa questão do imitar. Uhum. E o mais interessante dessa questão de imitar é que ele começa a dar o fruto da luz e as obras das trevas. E aí ele começa a citar do verso 3 até o verso 21. Muito Mas a forte partir do... isso, né, Gerson? Oi? Muito forte até, né? É muito forte. E aí, quando ele chega no verso 22 em diante, até o 33, ele fala dessa mudança ou dessa qualificação do marido e da mulher. Depois, no capítulo 6, ele fala do papel do filho. Depois, no 6:5, ele fala dos servos. Então, eu fico imaginando o seguinte, até tem um sermão que eu falo sobre isso. Você já imaginou as empresas que querem contratar funcionários ligassem ali para aquelas agências de emprego e falassem, ó, tem adventista aí? Tem. Eu não preciso nem fazer entrevista, me manda qualquer um deles. E aí a pessoa fala assim, mas por que você quer qualquer um deles? Olha, porque é o seguinte, eles podem não trabalhar no sábado, mas se você pedir para eles trabalharem a mais qualquer outro dia, eles trabalham. Se você pedir para eles, se você confiar a eles um valor muito, muito grande, eles não serão desonestos, eles não vão desviar nada. Eles são tão fiéis ao horário quanto são fiéis ao Deus deles. Esse pessoal ama tratar os outros bem. Olha, não importa, qualquer adventista pode mandar. Não seria realmente o reflexo de ter Cristo como fundamento do nosso testemunho? Ele que é a base, é nele que nós construímos os relacionamentos, é nele que nós construímos a nossa vida. Seria fantástico, né? Porque aí nós seríamos imitadores de Deus, realmente como filhos amados, né? O que vocês acham? Agora é interessante, né? Quando você falou daquela mudança incrível, eu lembro quando adolescente, eu tinha um amigo na igreja, pensa como é que é, numa carne de pescoço. Camarada terrível, né? Daí a vida nos separou e assim por diante. Eu já era pastor há bastante tempo e um dia encontrei ele como ancião numa igreja, mas pensa num camarada transformado. Então, ele era adventista desde o nascimento. O pai era ancião e assim por diante, mas era uma tranqueira. Mas em algum momento, na carreira cristã dele, ele achou a Jesus. Aí houve essa mudança incrível na vida dele. E hoje ele é uma pessoa assim fantástica. Pensa num camarada correto, não é chato, porque vamos, né? Não tem ninguém aqui na ANC, tá irmãos? Na inteira aí, tá? Mas tem uns camaradas chatos de galocha aí por aí, né? Que se dizem adventista cristão e não é por aí. Esse é um camarada assim, tranquilo, amoroso. A gente vê que houve uma conversão, né? Houve uma mudança incrível. Antes ele era uma coisa e hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Então, a lição está dizendo assim, olha, o teu testemunho fala, mas fala muito alto.
Ô, Gerson e amigos aí, sabe um fenômeno que eu tenho percebido, não é de agora, e vocês com mais experiência aí sabem, já viram com certeza. No que se refere a testemunho, geralmente o testemunho é da sua conversão, entrega para Cristo. Então, como você era antes e como você ficou depois. Só que vocês já perceberam que tem muito testemunho desses incríveis, assim, que a pessoa fica lá um culto inteiro contando da vida passada, né? Como se fosse virtude ser bandido, ser prostituta ou ser qualquer outra coisa antes. Aí é rapidinho o tempo da conversão e quase não fala nada do tempo de hoje. E o interessante é que esse episódio da conversão aconteceu 30 anos atrás. Faz 30 anos que o cara conta a mesma história. Né? E o que eu digo de fenômeno? Se a gente está falando de boas obras e de uma vida com Cristo, peraí, a vida com Cristo foi só 30 anos atrás quando eu conheci? E hoje? E ontem? E antes de ontem? Semana passada? E mês passado? O que eu tenho de crescimento na minha vida com Cristo? Eu tenho que ter essa experiência diária, porque eu não posso ser o cara de testemunho de uma história só. Eu tenho que ser uma vida de histórias com Cristo nessa caminhada cristã todo dia. São vários testemunhos, né? Vários. Exatamente. E normalmente a gente conta o último testemunho e não o mais antigo, né? Exatamente. E aí o que eu às vezes muita gente eu fico ouvindo assim na igreja fala assim, não, porque eu tenho 30 anos de experiência de igreja, 20 anos de experiência de igreja com Jesus aí e tal. E aí eu fico me pensando, às vezes eu já perguntei para o irmão, falei assim, irmão, você tem tudo isso mesmo de experiência? Ou na realidade você tem 1 ano de experiência e 29 de repetição, né? Porque, aproveitando o que você está falando, Marcelo, vem no contexto aí eu acho que de segunda-feira, que aparece lá dois irmãos lá, né? O João e o Tiago. Caramba, eles estavam caminhando com Jesus. Estavam ali lado a lado com Jesus. E eles tinham ainda dentro, né, no coração, o desejo de matar quem fosse contra eles. Porque, veja, desce fogo do céu e mata esses camaradas aí, porque eles não valem nada. Mas, gente, eles estavam caminhando com Jesus. Comiam com Jesus, dormiam com Jesus, viam os milagres de Jesus e ainda estavam com o coração, né? Então, é muito possível nós estarmos dentro da igreja, com o nome no rol de membros da igreja, nós pastores, e ainda termos um coração complicado. Ainda precisa de muita transformação, né? Você falou do episódio de Tiago e João aí, como eu já vi, né, os Tiagos e Joãos modernos que fazem assim, ó, olha, eu dei estudo bíblico, você não aceitou, lavei as minhas mãos, se você não aceitar, tá no fogo do inferno. É igualzinho, só trocou os personagens. Agora é contigo, né? Agora é contigo. Não, falar... Só faltava orar assim, quer que eu mande fogo do céu? Não, e o engraçado é que o texto, o verso áureo, o verso para memorizar de um grupo assim é Ezequiel 33, né, do Atalaia, que fala assim, aquele que avisou e a pessoa não aceitou, pelo menos se salva e está livre do pecado do outro. Ele usa esse tipo de conceito teológico. Olha, agora eu não tenho mais nada a ver. E eu fico imaginando que isso é muito reflexo do relacionamento que você tem com as pessoas. Porque pensa comigo, se você tem um relacionamento de amor como de um pai para com um filho, cara, se seu filho não aceitar, você vai se desesperar se ele se perder. Você vai maneiras para alcançá-lo. Você vai querer morrer no lugar dele. Você fala assim, não, filho, você tem que estar certo. Porque eu prefiro morrer do que te perder. Agora, quando é uma pessoa assim que a gente, é um amigo e tal, quer se perder, se perde, né? Eu avisei. Mas pro filho a gente não faz, eu avisei. A gente vai lutar até o fim, com todas as forças, até ele aceitar. Às vezes com a nossa esposa, com a nossa mãe, a gente luta até o último. E é isso que talvez deveria acontecer com a gente em relação ao evangelho. Testemunhar de Cristo para as outras pessoas e amar essas pessoas como fossem os nossos filhos, nossa esposa, nossa mãe, que a gente luta constantemente para que tenha o evangelho. Neste caso, em particular da segunda-feira, né, a transformação dada na vida desses irmãos se deu justamente pelo amor de Cristo, né, que é o tema do estudo da semana. E daí ele convida a gente a pensar assim, o autor da lição convida a gente a pensar assim: depois então que João foi transformado, na sua carta a palavra amor
vai aparecer 40 vezes, e em suas várias formas vai aparecer 50 vezes. Então, peraí, o cara que queria que descesse fogo do céu, agora o discurso dele é outro totalmente diferente de quando ele vivia, quando começou a conhecer a Cristo. Veja que quando a gente pensa demoradamente, né, como a gente está fazendo agora em cada situação, aí a gente chega a essa conclusão em mudar até a entonação da fala. A gente não vai dizer assim, o marco do AC e DC, não. A gente agora já mudou para dizer, enquanto estava com Cristo, porque o marco do AC/DC, ele vai ser muito objetivo, e quando a gente lida com pessoas, a objetividade não tem espaço. As pessoas são subjetivas, e Jesus, que é amor, ele entende a subjetividade de cada indivíduo, por isso que ele perpetua com cuidado, como fez com João, com Pedro e tal, e faz comigo e com você. Como o pastor disse aí, a gente é pastor, mas a gente também está aí, né? Carecendo desse amor de Deus, senão todos nós estaríamos perdidos. A nossa transformação vem pelo seu amor tão somente. E olha o que Ellen White diz aqui na lição, Isso que eu ia ler. penúltimo parágrafo, fala assim, ó, o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus, na lição de segunda. Ele deseja apenas o serviço de amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta amor. Desejar todas as nações, página 22. E o que mais me afeta nisso, não sei se já aconteceu com vocês, sabe aquele dia que você tá virado no alho, assim, bravo, mal irritado, tudo deu errado. E aí, de repente, chega alguém, às vezes até você tá já irritado, a pessoa faz alguma grande bobagem, você já explode, e a pessoa te trata bem. É um tapa assim na nossa cara. A pessoa trata bem, você fala, me desculpa, é que hoje a gente fica até desconcertado porque a pessoa trata bem, né? A pessoa fala, exatamente. Cacau. E a lição diz aqui, né? Ela diz ainda assim, ó, quando estamos comprometidos com Cristo, seu amor brilhará de nós para os outros. Para os outros. E um ponto interessante, combinando com o que vocês falaram, o pastor Jonas comentou, quando Tiago e João pediram para descer fogo do céu e queimar tudo lá, eles eram convertidos ou eram fora da igreja, eram pagãos? Eles já eram. Já eram convertidos, já tinham. Exatamente. Um homem. Só que o que acontece e aí depois, mais tarde, que esse amor de Jesus inundou a vida deles a ponto de escrever bastante sobre isso e o caráter foi mudado. Então a gente percebe claramente que quando eu encontro Jesus, tem uma conversão naquele ponto da história, eu não virei ali exatamente um minuto depois a perfeição que Deus deseja que eu seja, né? Perfeição que eu digo no sentido assim de um caráter transformado e tudo mais. É uma vida de crescimento com Deus. Então a gente não tem que ficar desesperado, também não se acomodar, né? Porque a minha vida é uma vida de crescimento. Mas o João aqui, o cara estava convertido e pediu fogo do céu. Então, às vezes, muitos talvez estejam se colocando nessa história agora, né? Exatamente isso. E sabe que Pastor Gerson, antes de sairmos dessa transformados pelo amor de Cristo, eu também queria mencionar mais uma coisinha, que é justamente, eu sempre fico pensando nisso, eu não quero ser o chatão da vez na minha vida cristã, nem o que põe cabrestos nas coisas, não. Mas, assim, eu fico muito preocupado com os extremos, porque tanto para um lado é errado, para outro também vai ser. Então, nós cristãos vamos viver melhor se a gente tentar usar o equilíbrio. Quando a gente lê esse trecho de Ellen White aqui, o uso da força é contrário aos princípios de Deus, mas na filosofia vocês sabem que existe o silogismo. Então, eu não posso transformar essa frase em um silogismo, senão seria assim, ó, logo, Deus não tem a força. Então, sim, a gente precisa separar que força não tem nada a ver com firmeza. O que Ellen White está falando aqui é a questão da força como uma parte abrupta para se resolver as coisas. Mas um pai que ama o seu filho, ele também tem firmeza. Ele também bate quando é necessário. Ele também castiga.
Então, se a gente falar muito no discurso de, olha, não para essa força só amor, só amor, só amor, mas espera aí, o que você entende por amor? Até porque a interpretação da etimologia da palavra em sua originalidade aqui no mundo ocidental está deturpada para muita coisa. Então, se eu uso o que é a palavra amor, só com esse discurso, a maioria das pessoas que não são pensantes, nem estudam a palavra na sua origem ali, vai entender o quê? Vai confundir com banalidade, com laissez-faire, como se diz na França aí, que pode tudo agora. Não, não é assim. O amor de Deus também há a sua firmeza, os seus pontos de caráter que não são despercebidos nem desprezados. Né? Pastor Jonas, eu sei só fazer um parênteses aqui, que talvez não tenha nada a ver com a lição, mas eu já ouvi esse argumento na igreja em relação à disciplina eclesiástica. Quando se tapa o sol com a peneira no pecado público, num pecado grave, e se usa a desculpa do amor, como se tudo fosse resolver na base do amor, e a disciplina não, como se Deus, e como se o pecado não afetasse a comunidade da igreja, e usava exatamente esse discurso. Nós estamos falando, claro, de um outro contexto, mas para você ver como existem desdobramentos disso, né? E aí fala, não, mas o amor ótimo, tudo. mas é ótimo você entrar nesse assunto, porque o transformado pelo amor de Cristo faz com que você agora se preocupe para não estar andando como vivia antes. Porque aquele que está no amor de Cristo, ele também é humilde para receber uma disciplina. Se a gente fosse ligar esse estudo com o estudo da disciplina, aquele que não aceita a disciplina, ele não está no amor de Cristo porque ele não reconhece os seus defeitos. E aí a lição nos diz, né, que Jesus estava realmente interessado era nas pessoas, né? Quando a gente vê, por exemplo, ali dos endemoniados, quando aqueles porcos lá caíram naquele precipício e morreram tudo, o interesse não estava nas pessoas, né? Porque eles viram daí aquelas pessoas transformadas. Mas o interesse deles estava nas posses materiais. Então, muitas vezes nós temos isso também, né? A gente está mais interessado nas posses materiais, né? Imagina a tua esposa bater o carro. A primeira pergunta, muitas vezes, é como é que está o carro? Você não pergunta se ela está bem. Como é que foi esse negócio? Mas eu te falei para não sair com esse carro, né? É aquela história, né? Caiu o celular... Como é que você está? Quando cai o celular, a gente até beija e pede desculpa. O filho cai, a gente fala, levanta daí. Então, Jesus ele tinha interesse nas pessoas, né? Imagina aqueles dois loucos, né? Porque além eram demoniados, né? O que eles ocasionavam ali para aquela gente toda, e agora eles foram transformados da água para o vinho. E muitos não entenderam essa transformação e nem se alegraram com essa transformação. Pelo contrário, disseram para Jesus, olha, cai fora daqui, você está trazendo prejuízo financeiro para nós. Puxa vida, Jesus tinha trazido ali um bem-estar, tinha trazido vidas, de novo, a vida, né? Pessoas à vida novamente, porque elas estavam mortas. E eles agora foram os que levaram a mensagem de Jesus. O testemunho que eles tiveram, levaram para outras pessoas, né? Então, não foram os discípulos, os primeiros que levaram a mensagem, não foram aqueles que estavam com Jesus, mas estes que tiveram... Nem Paulo, né? Como fala, Paulo é o profeta, é o evangelista para os gentios. Mas, na verdade, esse veio antes de Paulo, né? Gerson, eu queria pegar o gancho do que vocês estão falando e usando o texto que você usou aqui de 1 Coríntios, no que se refere a muitas vezes a acusação de Jesus contra fariseus, no que se refere ao testemunho. A gente fala muito de testemunho e muita gente associa rapidamente com o estudo bíblico, e que faz parte também do processo de conhecimento, de amadurecimento e crescimento, obviamente. Mas o nosso testemunho pessoal daquilo que aconteceu comigo, ele potencializa, né, esse estudo da Bíblia para que a pessoa faça um link do que a Escritura diz e do que de fato ela acontece na vida e funciona. Só que, às vezes, como aconteceu com os fariseus e acontece muitas vezes hoje, tem muita gente que dá estudo bíblico e dá com vontade, com zelo e tal, só que o seu testemunho pessoal ele não está meio que combinando com aquilo que se ensina. E aí a gente vem para aquilo que Jesus tanto falou dos fariseus, da hipocrisia, do falar uma coisa e viver outra, né? E aí eu pego esse gancho que você falou do texto aqui,
Porque, às vezes, com aquilo que eu ensino, mas a minha prática não está correspondente àquilo que eu ensino, eu estou golpeando a consciência daquela pessoa, daquele novo, e ele não vai ter um entendimento. Ele fala assim, mas peraí, alguma coisa, tem uma falha de comunicação aqui. Você está falando uma coisa, mas quando eu vejo você vive outra, a gente golpeia a consciência do novo na fé, e às vezes, ou ela não vai aceitar, ou a gente vai reproduzir uma pessoa igual a mim, naquela lá, e ela vai ser um outro legalista na igreja e vai causar o mesmo transtorno. E aí, quando a gente olha para Jesus, quando Jesus fala lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não está simplesmente falando do cansaço das cargas que as pessoas carregam, porque o trabalho está difícil, porque era por causa da carga excessiva das coisas religiosas que os fariseus colocavam sobre a mente do povo. Não é à toa que, muitas vezes, quando Jesus curou, Jesus falava, perdoados estão os teus pecados. Jesus falava no sentido espiritual, psicológico, e nem tanto da doença em si, porque eles tinham uma carga pesada. E aí, às vezes, a gente sobrecarrega a vida das pessoas com cargas pesadas, quando a gente não vive de acordo com aquilo que a gente prega, e a gente golpeia a consciência dos novos na fé, e aí, em vez de fazer um favor ao evangelho, a gente está fazendo um desfavor ao evangelho, fazendo completamente errado. Né? E esse é um conceito teológico, né? Ser e parecer, né? Outro ponto interessante, em cima do que o pastor Marcelo acabou de dizer, nesse tom aqui, contando a história de Jesus para o endemoniado, se você vir os versos 16 e 17 de Marcos aí, no capítulo 5, né? Aí você percebe algo interessante. O verso 16 diz assim, algo a mais também, né? Tudo é interessante, mas um ponto aqui, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Assim, viram o endemoniado, viram o homem que tinha uma legião com ele estava assentado, estava agora em perfeito juízo e ficaram com medo também. Então, eles contaram o que tinha acontecido com o endemoniado e acerca dos porcos. Essa percepção de contar sobre o passado e a desgraça do outro, quando o outro está sendo usado pelo demônio, não é uma atitude messiânica, é uma atitude dos curiosos, é uma atitude dos acusadores. A mesma coisa se repete em atitude aqui com a mulher lá pecadora. Os outros ficaram apontando os erros dela. E Cristo disse assim, não, mas espera aí, se é para apontar erro, como é que vocês vão apontar o erro dessa mulher se vocês têm erros piores do que o dela ou iguais? Então, quando Cristo liberta aquele rapaz dos demônios, Cristo não diz para ele depois, olha, você estava babando, você puxava os seus cabelos, você estava com os tornozelos já correndo sangue, você era a coisa mais feia, rapaz. Então, depois que eu transformei você, foi que você ficou até bonitinho. Não, Jesus ele não liga para nada que ficou. Então, essa é a beleza do que é transformado, em sair contando, em amar o outro que lhe deu, porque quem dá por amor não espera receber em troca. Deu e ponto. E só quem consegue fazer isso é quem é a essência no próprio amor. Então, quando aí a beleza do testemunho. O testemunho é quando você começa a contar agora, por nada, exaltando aquele que foi tudo para você. Não quer receber nada em troca, mas exaltando aquele que foi tudo. E é assim que encerra a lição da terça-feira, dizendo foi por causa do testemunho dele que ele preparou 10 cidades depois para receber os ensinamentos de Jesus. Então, foi tão forte a reverberação do amor de Jesus na vida desse rapaz que ele entregou a vida dele agora para preparar cidades ali para o reino de Deus. E vou voltar aqui, já indo para a lição de quarta-feira, mas eu vou voltar para o verso para memorizar, que é realmente o texto inicial da lição de quarta. Olha o que diz o verso para memorizar ali, ó. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, aqui é uma afirmação.
Ó, eu estou escrevendo essas coisas para você saber que a vida eterna está na tua mão. Você tem a vida eterna. Ou você está salvo. Então, é mais ou menos o que a gente dizia aqui. Já imaginou se a gente falasse aqui, para quem nos assiste aqui, e fala assim, ó, pessoal, vocês estão salvos. Uau, né? E olha como começa o primeiro texto da lição de quarta-feira. Se não temos a certeza pessoal da salvação em Jesus, não é possível compartilhá-la. E aí, será que quem não compartilha é porque está meio na dúvida? O que vocês acham? Agora você colocou a gente no canto da parede, né? Só que aí é o seguinte, ó, lembra da disciplina, vou sair pela tangente, tá? Lembra da disciplina do Valdeci Lima, Comunicação Aplicada ao Ministério? Cara, Aquele era de chorar, aquilo mexeu demais comigo, cara, porque assim, comunicação aplicada ao ministério. O que você vai comunicar como pastor se você não é pastor em essência? Então, ninguém dá aquilo que não tem, né? Não tem. É a mesma questão do testemunho. Agora eu passo a bola para o Marcelo com essa sua pergunta capciosa aí. Também que não foi para mim. A gente estava discutindo exatamente sobre isso no canal do Vivendo o Reino, na lição também, sobre esse ponto, que a gente tem que, claro, falar daquilo que é nossa experiência. Mas, às vezes, a gente não consegue testemunhar ou não tem sucesso no testemunho por causa de peso na consciência por causa dos pecados, e aí você perde a certeza da salvação, e aí como é que você vai compartilhar? Marcelo, só aproveitar, só fazer um comentário nessa primeira parte. Vai, debulha. Veja o impacto da primeira parte que você falou. A pessoa não se sente salvo porque ela cometeu um erro. E isso não é exatamente contra a nossa doutrina, que diz que você é salvo puramente pela graça, sendo que se é a graça, nada do que você faça pode te colocar no céu e nada do que você faça pode te tirar do céu. É claro que um monte de gente já vai comentar aí, como assim, pastor Gerson? Nada pode me tirar do céu? Ei, lembra que aquele comentário, acho que é Mateus, se não me engano, 12, ele falou assim, ei, você não pode vir para o reino porque eu não te conheço. O problema ali era o conhecer, é viver junto. Conhecer é viver junto, né? Com Cristo. Então, isso tinha tudo a ver com conhecer do que fazer. E aí, nesse primeiro ponto, muitos de nós podemos ser tão legalistas que a gente acha que acabei de cometer um erro, perdi a salvação. É porque o nosso relacionamento com Deus, aí eu entro nessa questão de visão, é mais de servo do que de filho. E aí entra Gálatas 4:7, se não me engano, me veio agora na mente, Gálatas 4:7, que diz assim, ó, que vocês não são mais filhos, ou melhor, vocês não são mais servos, mas são filhos. Deixa eu pegar aqui exato. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, isso quer dizer que quando a gente tem a sensação de que somos servos, errar pode trazer uma punição. Essa é a relação de servo e senhor. Errou, punido. Você deu um problema no trabalho, você, deu o troco errado, vou descontar do seu salário. Você deu prejuízo, vai ser descontado na folha de pagamento. Você pecou, vai perder a vida eterna. Agora, filho não. Filho, o relacionamento é outro. Você errou, você vai ter algumas consequências, sem dúvida. Mas o pai te ama. Ele quer que você corrija, se erga no pecado. Pecou, caiu, agora se ergue e toca uma nova vida. Volta, tenta fazer de novo. Melhora agora. E aí a gente começa a ter a perspectiva do cristianismo como uma trilha de relacionamento com o pai. E não simplesmente um tropeço que acabou, agora é punição. E isso é extremamente delicado na nossa compreensão da própria salvação. E aí, o amor de Deus é tão incomensurável, né? Que ele nos dá a liberdade de a gente se afastar dele.
Ele nos dá essa liberdade de nos afastar dele. Segunda lição aqui, e a gente sabe disso. Mas aí vem um mas. Quando eu era pequeno, a minha mãe tem até hoje um fogão a lenha. E eu lembro que uma vez eu coloquei o dedo na chapa. E eu acho que, não sei se vocês já fizeram essa loucura. E minha irmã possivelmente tá assistindo a gente. Foi induzido pela Raquel, que eu coloquei o dedo na chapa. Eu queimei o dedo. Doeu, e doeu muito. Queimei outras vezes a chapa quente do fogão, mas não de uma forma agora que eu queria fazer isso, né? Porque eu tinha aprendido a lição. Coloca o dedo ali, queima. Aqui Deus está dizendo assim, você é livre para me amar, para me aceitar. Mas, se você aceita o incomensurável amor de Jesus lá na cruz do Calvário, o que ele fez por você, o caminho é caminho de vida. Então, escolha o caminho de vida, né? Não o caminho de morte. E isso é algo que só Jesus, né, pode fazer isso. E esse testemunho parte de alguém que passou por essa experiência. Então, eu só posso passar para os outros aquilo que eu experimentei pela graça de Jesus. Se eu experimentei um relacionamento de servo, eu vou passar isso. Se eu experimentei relacionamento de filho, eu passo isso. Só para não dizer que a gente está sendo muito liberal, deixa eu colocar o ponto de equilíbrio, que é 1 João, né? Se todavia alguém pecar, lembra que você tem um advogado, Jesus Cristo, justo. E isso a gente tem que entender bem, né? Continua aí, Marcelo. Isso que vocês estão falando exatamente, que eu queria trazer aqui, porque parte da falta de testemunho por causa da insegurança é um entendimento errado sobre o plano da salvação. Exato. Que muitas vezes a gente associa lá o encontro com Cristo, salvação, e a gente faz a analogia da escada da santificação, do crescimento e maturidade espiritual, e a gente associa mais ou menos assim. Muitas pessoas que eu conversei pensam assim, você está lá, subiu com esforço e tal, pecou, parece que você despencou a escada inteira e tem que recomeçar tudo de novo. Basicamente assim. E quando não é assim que funciona, aliás, a escada vai estar ali e você nunca vai chegar no topo, porque quem vai completar essa escada vai ser Cristo, né? Vai chegar um tempo que não tem mais degrau, porque não tem como eu chegar no topo, senão é perfeccionismo, né? Então, veja, o ponto que eu acho interessante é que o pastor Paroski falou isso uma vez numa aula para nós. Ele disse assim, que o entendimento lá de João capítulo 8, da história da mulher adúltera, né? Quando ele fala assim, olha, quando que a mulher foi salva por Cristo? Quando Jesus disse, nem eu tampouco te condeno? Ou quando ele disse, vai, não peques mais? Onde que aconteceu a salvação dela? Foi quando Jesus não condena ou quando ela vai, não peques mais? O entendimento de qual é o momento é que vai definir se a gente pensa em salvação pelas obras ou salvação pela graça, né? E aí a gente pensa assim, claro, então quer dizer que o pecado que eu tenho é que me tira a alegria da salvação, como Davi disse lá em Salmo 51. Se me tira a alegria da salvação, eu não consigo compartilhar porque eu caí da escada. Pequei e caí da escada, eu tenho que recomeçar tudo de novo. E aí a gente vai para aquilo que a Bíblia fala muito sobre o pecado para a morte, o pecado que não é para a morte, o pecado que... Olha, meu TCC esse aí. O pecado acidental e o pecado da rebelião, né? Isso que você falou ali, né? Eu escrevo para que você não peque. Mas se todavia pecar, ou em outras palavras, você vai pecar porque sua natureza é para pecar, você vai cair. Só que nós temos um advogado, só que a gente pode ao mesmo tempo ler Hebreus capítulo 10, verso 27, que fala, aquele que pecou tendo conhecimento da verdade, né, já não resta perdão pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Ou seja, em outras palavras, está falando, aquilo que você sabe que é pecado, pode evitar, mas não quer evitar, é um pecado da rebelião. E se não houver arrependimento, não tem perdão que cubra. Não tem perdão que cubra. Esse tem que preocupar a gente. Agora, o outro pecado que eu cometo pela minha natureza e que Deus sabe que eu me arrependo daquilo ali, esse não tem que tirar minha alegria da salvação, porque é exatamente aí que a minha alegria reside, porque é Cristo o meu substituto e é Ele que me cobre, o sangue de Jesus me cobre, e aí eu não posso perder. E eu acredito que o testemunho, até num estudo bíblico, numa conversa informal e tal, ele se torna mais, não utópico, mas mais real, porque você é um pecador que reconhece que a pessoa que está na sua frente, que você está ensinando, também é pecador, ela não vai ser perfeita depois do estudo bíblico, mas é colocar essa consciência, meu amigo, mas a sua caminhada é com Jesus. Então você percebe essa maturidade espiritual
que muita gente às vezes se refere, é um perfeccionismo exagerado de uma vida sem pecado. Eu entendo que maturidade é eu saber que eu sou uma desgraça e Deus ainda me salva a despeito dos meus erros e falhas, né? E aí isso potencializa porque eu estou passando uma realidade para aquela pessoa com quem eu testemunho, de que ele vive uma mesma experiência que eu. A diferença é que a gente tem que levá-lo a Cristo para tirar os fardos, não colocar novos fardos nas costas. Exatamente. Sabe que eu perdi meu pai com 6 anos de idade, então eu tenho pouco relacionamento, assim, tenho pouca visão, panorama geral do que é ser pai. Então, para mim, essa figura do pai eu aprendo mais visualizando, porque eu lembro pouco do meu relacionamento do meu pai, que eu vi com ele até 6 anos, mas os momentos que eu vi com ele são gravados aqui na memória, eu tenho na minha memória. E isso, para mim, impacta muito no Evangelho, na leitura que eu faço do próprio Evangelho. Por quê? Porque, para mim, Deus como Pai tem um significado muito especial. É o Pai que, por exemplo, eu tive um irmão que se afastou da igreja. E por se afastar da igreja, meu pai teve que restringir ele de várias coisas, até mesmo da casa dele. Então, meu pai teve que chegar e restringir, aqui não tem coisa errada, não vai ter. E eu imagino meu pai falando isso para o filho de forma amorosa, mas também firme. Porque meu irmão não podia continuar vivendo essa vida. Hoje, meu irmão já está de volta aos caminhos de Deus. Na verdade, desde 98, ele voltou, ficou quase 20 anos fora da igreja. E o interessante é que hoje o Joel prega o evangelho, corre atrás, e ele tem uma perspectiva do meu pai, não como um tirano que repreendeu ele quando ele estava fazendo errado. Não, pelo contrário. A visão do Joel do meu pai é assim, nossa, se eu tivesse aproveitado a oportunidade de quando estava aquele negão aqui, eu poderia ter sugado mais dele. Eu poderia ter vivido mais experiências espirituais com ele. Então é mais ou menos isso que Deus faz conosco, né? Ele não nos faz as repreensões que ele até nos dá durante a vida, não é para que percamos a salvação. Não é para nos dar realmente a punição do fogo, mas é realmente para que a gente mude e possa viver eternamente com ele. Né? É isso que ele mais quer. E para completar ali também o que você fala e o que vocês completaram e o que eu disse ali sobre a salvação, né? Quando eu entendo essa diferenciação aí, eu louvo a Deus porque Deus ainda me aceita a despeito de mim mesmo. E aí eu posso testemunhar com segurança e não com perfeição inerente em mim, mas com segurança de que estou salvo. Daí a gente vai para o texto lá conhecido de Romanos capítulo 8, né? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem um pecado acidental pode me separar do amor de Jesus. Eu tendo essa segurança, a gente pode ir até a lição de quinta. Vale a pena testemunhar por Cristo? Mas com certeza. Quanto mais eu puder espalhar essa notícia para as outras pessoas, 1000 vezes melhor. Entende? Fazer uma pergunta para você, Marcelo. Talvez não, é Pastor Jonas, agora. Não, você é o que casou mais recente. Então, fazer uma pergunta para ti. O que você fala de bom da sua esposa? Você quer que eu fale o que a Janaína tem assim que você fala, não, ó, isso, aquilo? Rapaz, vamos ter que fazer outro vídeo. A gente está 10 anos casado. Minha esposa é companheira maravilhosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa trabalhadora demais, uma pessoa que me apoia, que me aconselha, me repreende muitas vezes quando precisa. E a gente é uma parceria. Então, assim, eu estou 10 anos apaixonado, estou em lua de mel ainda. 10 anos. E além disso, viu, Gerson? Era uma excelente secretária no tempo de mestrado. O que você precisava estava lá, Janaína, para te ajudar. E você sabe, Gerson, uma coisa que eu fiz no tempo de namoro, eu vou contar para a galera e para a associação, os irmãos aí que estão assistindo. Eu, brincando, fiz um contrato de namoro, na época do namoro. E eu falei assim, vou para sempre abrir a porta do carro para você. Porque tinha, no romance, né, no namoro... Não, sabe que eu já percebi isso. Eu abro até hoje, 10 anos depois, a porta do carro para ela. Não, eu percebi. A gente passou férias juntos, agora em julho. E eu vi o Borja abrir a porta, eu até falei, poxa... Foi um contrato. Que inveja, né? Puxa vida aí! Se a moda pega, hein? Se a moda pega. Lascado.
Pastora minha aí, ó, pega a ideia. Mas sabe que é o que eu digo assim, você percebe, por que eu fiz essa pergunta para você? Claro, eu podia, até brinquei contigo, mas eu poderia perguntar para qualquer um. Porque quando a gente lembra aquilo que fez com que nós nos apaixonássemos pela nossa esposa, brilha os nossos olhos. Quando a gente... Quer ver? Pergunta como vocês se conheceram. Se eu perguntar para vocês, pastor Jonas, pastor Bira, como você conheceu sua esposa? Cara, quando você começa a contar, você já começa a contar com brilho nos olhos, você relembra. E normalmente você vai contar os mínimos detalhes, que às vezes não é nem interessante para quem ouve, mas é extremamente interessante para quem viveu, que é você. E isto não quer dizer que depois não vai ter problemas nem sofrimento. Você é muito inteligente, pastor Gerson. Você acabou de mostrar o mote da lição da quinta-feira. Vale a pena testemunhar sobre ele, mas não quer dizer que não terá problemas ao longo dessa jornada. Aí, pegando esse mote que você falou aí, e a ilustração que você deu, Gerson, a pergunta que a gente pode deixar para quem assiste a gente agora aí é: será que quando falamos de Cristo brilha nossos olhinhos que nem quando a gente conheceu nossa esposa? Né? Será que brilha nossos olhos? É assim que tem que ser o nosso testemunho. Lembra quando a gente aceitou o batismo? Será que a gente fala com esse mesmo amor, essa mesma gana, esse mesmo desejo, essa mesma paixão? E deixar bem claro, né, que, como o pastor Jonas disse, haverá momentos de sacrifício. E quando a gente vê biografias aí, por exemplo, de David Livingstone, ele dizendo assim, olha, muitas vezes eu fui conhecer o meu filho depois de meses, ele já estava aí com 6, 7 meses, né? E aí perguntaram para ele, mas e daí? Ele disse, não, eu vou ter uma eternidade inteira com o meu filho na pátria celestial, né? Então, quando a gente vê o sacrifício que essas pessoas fizeram, os pioneiros fizeram, quando a gente lê aí a cada sexta-feira aí as lições maravilhosas do pôr do sol, e a gente vê histórias ali fantásticas de pessoas que se sacrificaram realmente pelo amor ao evangelho, eles tinham uma visão de que as coisas que eles passariam por aqui não eram nada diante daquilo que Deus está preparando. Então, é importante sempre frisar isso para os novos na fé e para todos nós, né? A vida cristã não é uma vida simples, fácil, não é um céu de brigadeiro todos os dias. Haverão realmente momentos assim turbulentos, mas o resultado final será maravilhoso, uma vida eterna, né? Então vale a pena testemunhar por Jesus, com certeza. E aí, para a gente encerrar, uma frase que você resumiria toda a lição da Escola Sabatina dessa semana, ou talvez um pensamento. E aí, começar antes que o pastor Jonas e o Marcelo roubem a minha aqui, ó, eu vou pegar da lição, que eu achei fantástico. Eu só estava pensando assim, tomara que não falem. Se for a mesma, eu vou repetir. Aqui, ó. Quando olho para mim mesmo, não vejo como posso me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. Isso aqui é... Amém. Muito lindo. Eu quero citar, aqui está, pastor Gerson, na sexta-feira, ali, ó, 4 linhas de baixo para cima. Eu achei fenomenal quando Ellen White citou essa frase. Deus deseja que o nosso louvor suba a Ele com a marca da nossa própria individualidade. Isso aqui quer dizer tanta coisa. Às vezes o nosso testemunho nem nosso é. A gente está só contando de forma mecanizada o que aconteceu com um pai, com uma mãe, com um amigo, com alguém da igreja, e a gente não tem nadinha de impressão individual para contar dele. Então, o desejo dele é que o nosso louvor suba para ele com a marca da nossa própria individualidade. Esse é o testemunho bonito, né? Esse é fantástico. E aí, cada um dá uma faceta, e eu vou repetir o texto que eu li antes, que já que cada um falou uma faceta diferente do testemunho, e o testemunho é contar da salvação para outras pessoas, é a gente ir com o ímpeto de testemunhar sem peso na consciência, porque Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
Nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vá pregar com consciência tranquila que a sua salvação está na mão de Jesus. Amém. Eu vou na mesma linha do pastor Marcelo e diria o seguinte: amigo, quando você casou, você disse que seria fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Mas Jesus diz que nem a morte pode separar do amor dele. Amém. Então não tem jeito. Casar com Jesus é algo eterno, é para sempre. Aproveite isso e aí você vai compartilhar com os outros, não a história de Jesus, mas a sua história com ele. É as duas histórias em uma só. A sua história se torna uma a partir do momento que você vive com Jesus. Amém. Então, já sabe, dá um inscrever-se aí, dá um like no vídeo se gostou, mas segue a gente aí, tamo junto e nós vamos terminar em oração. Mas lembre-se, nada pode separar você do amor de Deus, tá ok? Amém. Pastor Jonas, ora por nós. Oremos. Como o pastor Gerson falou, nem a morte irá nos separar do Senhor. Em nome de Jesus te rogamos. Amém.